assim que a alimentação fecha, supondo que tem uma chave aqui, certo? O que é que vai acontecer? Vai acontecer que, como os componentes não são idênticos na prática, um dos transistores vai conduzir primeiro, certo? Então vamos supor que T1 está no corte, esse aqui está no corte, e o T2 aqui está saturado, certo? O que é que vai acontecer antes de tudo? Esse capacitor aqui vai se carregar rapidamente. Aí seria assim, por que esse aqui vai e esse aqui não vai? Porque, veja, aqui ele saturado, a tensão aqui é 0,06, 0,7 ou 0,3, certo? E a tensão aqui vai ser de VBE. Então, assim, a diferença de potencial aqui no capacitor é praticamente nula. Então, esse capacitor aqui vai estar descarregado, certo? E nesse ponto ele não vai se carregar, certo? No entanto, desse lado aqui, esse capacitor vai se carregar rapidamente. Por quê? Porque geralmente esse resistor aqui tem um valor bem menor do que os resistores da base, certo? Como esse valor aqui é bem menor, a constante de tempo RC daqui, desses dois aqui, vai ser bem menor. E tem que ser bem menor mesmo para o circuito funcionar, senão ele não funciona. Isso a gente vai ver no segundo circuito, na segunda explicação do circuito, quando eu colocar a forma matemática. Então, esse valor de resistor ele tem que ser bem mais baixo mesmo do que RB para que o circuito funcione, certo? E o que é que acontece? A corrente vem por aqui, vai passar por esse LED, vai passar por RC1, certo? Vai passar por C1 aqui e vai começar a se carregar, certo? C1 vai começar a se carregar, beleza? Pronto, C1 carregado, aqui ó, vai ser aqui e tal, C1 carregado, totalmente carregado, né? Reforçando aqui a saturação desse transistor, certo? O que é que vai acontecer? C1 está totalmente carregado, certo? A tensão aqui vai ser qual? A tensão aqui, como esse aqui está cortado, vai ser aproximadamente VCC, beleza? Então a tensão aqui vai ser aproximadamente VCC. E como esse aqui se carregou já, a tensão do outro lado aqui vai ser VBE, daqui do saturado, certo? Então a diferença de potencial nesse capacitor C1 aqui vai ser aproximadamente VCC, certo? O VCC vai estar aqui, certo? Menos essa vai ser aproximadamente VCC. Enquanto esse outro capacitor, como eu disse a vocês, ele está descarregado. Por quê? Porque desse lado aqui você tem a tensão do transistor saturado, que é em torno de 0,7, e aqui você tem VBE daqui também em torno de 0,7. Mas aí o que é que vai acontecer? Como eu disse, né? Essa malha aqui, ó, esse ramo aqui, ó, a corrente passando por aqui, vai por esse capacitor aqui, ó, certo? E desce aqui, porque aqui vai estar saturado, vai se comportar como uma chave fechada, certo? Então esse ramo aqui vai fazer um circuito RC com tempo, cujo tempo RB calculado por RBC2 deve ser bem maior do que esse tempo aqui, certo? Ele vai começar, esse capacitor que estava descarregado vai começar a se carregar. E assim, o ponto crucial é aqui, ó, ponto 1, botei os pontos cruciais, ponto 1 e ponto 2. Quando esse capacitor começar a se carregar, esse transistor que antes estava em corte, certo? Ele vai entrar em saturação, certo? Então assim, veja que interessante, a constante de tempo aqui, esse capacitor vai chegar ao máximo dele até 0,7 volts. Ele não vai nem para VCC, certo? Então esse capacitor ele vai RC em direção no mesmo sentido do 0,7 volts. Quando esse capacitor tiver com 0,7 volts, que percebam que aqui, ó, olha o circuito aqui, ó, tá vendo? Então, quando atingir 0,7 volts aqui, satura, o transistor dispara. Quando esse transistor satura, o que é que acontece nesse ponto aqui? Esse ponto aqui, que antes estava em VCC, vamos supor aqui 9 volts, né? Ele vai para zero, certo? Ele vai para zero. E o que é que acontece ele indo para zero? O que é que acontece com a tensão nesse capacitor? Ela fica negativa, entendeu? Porque ele não vai, na prática, né? Você sabe, nós sabemos disso, a gente que é amante da eletrônica, e não tem um degrau perfeito, né? Ele vai logo que você colocar aqui em zero, ele vai se opor a essa variação de tensão e vai inverter a polaridade, certo? Então, ele vai, na verdade, dar uma tensão negativa aqui, ó. Vai ter uma tensão negativa aqui de menos VCC, forçando esse transistor aqui a cortar,
certo? Então, ele vai forçar esse transistor aqui, que antes estava saturado, ele vai cortar. E observe que esse aqui já estava saturado, né? Então, quando esse satura, o que acontece? O LED acende, né? E esse aqui, quando estava saturado, esse LED estava aceso, esse aqui é apagado, entendeu? Veja, pessoal, para quem não entendeu por que o capacitor mudou de polaridade, é por causa desse fenômeno aqui. Veja, imagina esse circuito, certo? Ele se carrega, inicialmente essa chave fecha, e ele se carrega aqui por essa bateria, certo? VCC, ele se carrega até ficar com mais VCC aqui, certo? Até ficar com mais VCC. Então, no segundo momento, ele chaveia, ele sai daqui e vai para cá. Veja, anteriormente essa tensão nesse ponto aqui estava em quanto? Estava em 0 volts, certo? Porque esse RB aqui está no ground, certo? Então, quando esse capacitor estiver totalmente carregado, e depois que ele estiver totalmente carregado, eu chavear para cá, o que é que vai acontecer? Era para esse ponto aqui eu continuar em 0, não é isso? Certo? Só que, para ele não estar em 0, né, para descarregar, o que vai acontecer é o seguinte: a polaridade desse capacitor que antes estava em VCC, ela vai para o negativo, certo? Ela vai para o menos VCC, certo? Então, indo para o menos VCC, ele vai ficando, com o passar do tempo, descarregando, ou seja, ficando menos negativo até chegar em 0. Quando vai ocorrer a descarga total. Ele não vai descarregando, quando ele descarrega, ele não vai diminuindo a polaridade dele. Então, quando eu mudo para cá, a polaridade imediatamente vai mudar aqui, vai de positivo vai ficar negativo aqui. Só que como ele vai descarregar, ele vai, com o passar do tempo, diminuindo essa força, essa negatividade, até chegar em 0. Então, vocês entenderam a malícia, entre aspas, qual é? Você mudou aqui a polaridade, e o menos com menos, né, vai dar mais, ou seja, ele vai saindo do menos e indo na direção do mais, só que na verdade até 0, porque ele está descarregando, né, até chegar a 0 volt aqui. Então esse é o motivo. Então, continuando, como esse ponto aqui ficou negativo pela inversão de polaridade nesse capacitor, ele forçou esse transistor T2 aqui a cortar. Entenderam agora? Aí quando esse aqui corta, né, esse aqui estava saturado, esse aqui cortou, vai abrir, certo? Esse aqui vai abrir e aí fica, tá vendo? Um saturado, o outro cortado, certo? E aí vai começar um outro ciclo e vai ocorrer a alternância. Aí tudo começa novamente. Vocês entenderam? Então, esse aqui cortado, ele vai abrir aqui, certo? Ele vai abrir aqui, esse capacitor aqui, ó, vai ficar aqui com o mesmo potencial aqui. E agora é a vez desse lado aqui, certo? De carregar, desse C1 aqui se carregar, já que ele, se lembra que ele estava carregado, e quando ele inverteu a polaridade, ele começou a descarregar por esse aqui, levando ao corte. Então, ele se descarregou, aí ele vai começar agora a se carregar, ó, por esse caminho aqui, né? A mesma coisa que aconteceu do outro lado. Aí ele vai começar a se carregar por esse caminho aqui, já que agora esse aqui está saturado. E aí, quando chegar na tensão de 0,7 volts aqui, esse que estava cortado vai saturar e o ciclo se repete. Então é isso aí. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixa no comentário que eu tiro aí. E dá aquele like aí, por favor.